Será que é isso mesmo? Vamos lá. João 5. Gordo, você não pega de lado. O gordo fica enorme de lado. É só gordo, ela tá filmando de live aqui de lado. Jesus do céu, obrigado, mano. Deus abençoe. João 5, versículo 19. Amém? Estamos juntos todos? Amém? Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer por si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhante o faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza. Amém? Então não há necessidade de andarmos ansiosos sobre qual decisão eu devo tomar, qual decisão, por onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Ai, meu futuro, minhas coisas. A gente passa muito tempo, a gente perde muito tempo pensando: meu Deus, qual faculdade eu devo fazer, qual trabalho eu devo fazer, qual vida eu devo seguir, o tempo está passando. Ou então, cara, ó, aceito ou não aceito tal promoção no trabalho. E na realidade, cara, o que te falta é compreender o que o Pai está fazendo. Eu preciso ver o que o Pai está fazendo. E onde eu vejo isso, gente? Mateus 6:5. Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, vá para o teu quarto, após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai que te vê em secreto. E teu Pai, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. Então, a pergunta é: onde eu vejo o Pai? Onde eu vejo o que o Pai está fazendo? Então, você está aflito, querendo saber o que fazer? Vai para o secreto. Veja o que o Pai está fazendo. Busque no Senhor objetivos, missões, metas. Como eu disse, né? Meu secreto eu já saio com um objetivo. Mais uma coisa que eu devo evoluir é nisso aqui. Então, se é isso aqui, eu tenho um monte de coisa para evoluir, cara. Tem um monte de coisa que eu preciso mudar, cara. Deus precisa mudar muita coisa ainda na minha vida. Mas quando eu me ajoelho e eu levanto com um objetivo, eu tenho a obrigação de cumprir esse um objetivo que eu recebi. Então, mesmo que eu mude aos poucos e cada vez mais o Senhor me dê um objetivo, é isso que eu vou fazer, e eu vou cumprir com todo o meu coração, cara, toda a minha felicidade. Amém? E quando você buscar esses objetivos no secreto, Ele mesmo vai te capacitar, cara. No secreto, Ele vai te capacitar a realizar esses objetivos. Amém? Pratiquem oração em línguas. Isso pode te ajudar a trazer um foco, né? Quando tiver dificuldade com oração em línguas, gente, se alguém tiver dificuldade com oração em línguas, procure os pastores, tá? Eles têm os pastores, levantem as mãos aí. Tem um ali, 2, 3 ali. Procurem os irmãos, quem tiver dificuldade, quem não compreender ainda essa linguagem de oração, pode procurar os pastores. Amém, irmãos? Os visitantes, se quiserem também, fiquem à vontade para conversar com os pastores sobre oração em línguas. Amém? Então, a oração em línguas pode te ajudar a focar a sua mente e o seu corpo durante a adoração, cara.
Eu pratico sempre isso e sempre funciona, sabe? Quando eu chego num lugar, ou então aqui na nossa própria base, eu quero entender aonde o Senhor quer nos levar. Eu começo a orar em línguas e o Senhor começa a me revelar no meu corpo e na minha mente aonde Ele quer chegar, onde é que Ele quer chegar. Eu discerno o ambiente. Então, praticar oração em línguas, gente. Amém? É maravilhoso. Então, quem aqui deseja ser íntimo de Deus? Amém? Quem estiver anotando, pode ficar à vontade para anotar isso aqui que eu vou falar agora, tá, gente? Intimidade é um relacionamento de duas pessoas próximas que revela o coração de ambos. Intimidade é um relacionamento de duas pessoas próximas que revela o coração de ambos. Ou seja, ao você buscar intimidade com o Senhor, no lugar onde você revela quem você é, Ele também vai te revelar quem Ele é. E isso molda o seu caráter ao dele. Amém? Ou seja, para quem estiver anotando, vou repetir. Ao você buscar intimidade com o Senhor, no lugar onde você revela quem você é, Ele também revela quem Ele é. E isso molda o seu caráter ao dele. Então, desde o princípio, Deus buscou um relacionamento com o seu povo, tanto no Éden, quanto Juízes, até chegar em Cristo. Amém? Através do Espírito. O que prova isso é o véu ter sido rasgado, né, cara? Então, o véu se rasgou porque Ele queria um relacionamento. Amém? Vamos abrir Tiago 4, versículo 8. Todos estamos juntos? Olha que interessante. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Olha que interessante, que Tiago deixou isso claro aqui nessa passagem. É um versículo 8. Ele deixou claro, está claro. Tiago deixa claro o seguinte: Deus tem completa intenção de acolher a todos. Não é verdade? Não está escrito aqui, ó? Achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. É o que Deus quer, cara. Ele quer acolher a todos. Amém? Compreende o véu ter se rasgado? O véu era que separava o santo, né? Santo dos santos. E agora ele foi rasgado, então nós temos livre acesso. Deus quer acolher a todos. Mas também, Tiago também trouxe aqui um entendimento, né? Ele deixa uma condição para que o pecador se limpe. Vamos ler de novo? Achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpem as vossas mãos. Vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o vosso coração. E ele já liga aqui a mente com o coração, né? Então, se você tem a mente dividida, você não decidiu qual caminho ainda você quer seguir, purificai o vosso coração. Amém? E aí, depois que você purificar o seu coração, você vai compreender qual caminho seguir. E o caminho é ser acolhido por Deus, amém, irmãos?
Então nós que recebemos de Cristo, o que nós recebemos de Cristo, né? É um relacionamento de amigos e não de servos. Um amigo íntimo que me conhece por completo, cara. É isso que Cristo quer. Intimidade. Amém? E o que é intimidade? Vamos falar juntos. Intimidade. Vai lá, eu falo, você repete. Vamos fazer assim. Intimidade é um relacionamento de duas pessoas próximas que revela o coração de ambos. Ou seja, ao você buscar intimidade com o Senhor, no lugar onde você revela quem você é, Ele também revela quem Ele é. Amém? Vamos abrir João 15, versículo 9. Estamos todos juntos? Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Cara, isso é incrível. Tenho-vos dito destas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Olha o que Cristo quer, cara. Que nós sejamos completamente felizes. Por isso os mandamentos, por isso a lei, por isso o Espírito Santo, por isso a sua morte pelos nossos pecados. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Isso é intimidade, cara. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos. Amém? Não somos servos mais, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois o que eu ouvi do meu Pai eu compartilhei convosco. Então, como que eu vejo o que o Pai faz no secreto? Então, quem está no secreto não é servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas quem está no secreto sabe o que o Senhor faz, porque é ali que Ele mostra. Amém? Bom, era basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Vocês sempre ficam assim, puxa, mas guarda isso que eu falei, isso aqui é o suficiente para você. Esse é o objetivo de hoje, amém? Lembra dos objetivos que a gente falou? Do secreto? Esse é o objetivo de hoje. Busque intimidade, amém? Quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Busquem sempre ouvir a voz do Senhor, cara. Nos seus momentos de devocional ou não. Aqui em qualquer lugar, no trabalho, seja andando, busca ouvir a voz, cara. Se você buscar ouvir a voz, você vai ouvir, cara. Eu te prometo isso, cara. Não tem como você querer ouvir a voz de Deus e você não ouvir, velho.
Amém, irmãos? Oração é uma conversa. Se você ficar falando, você não está numa conversa, você está falando. É um monólogo. Bonitinha a palavra. Eu ia falar isso, mas eu decidi não falar. Todo mundo fala monólogo. Eu falei monólogo, quem falou? Então busca ouvir mais do que você fala, cara, nas suas orações. Busca ouvir mais do Senhor. Entendeu? Geralmente o que Ele vai falar são coisas no seu caráter, nas suas atitudes que você tem que mudar. Então, ouça, e não só ouça, mas seja praticante do que você ouve. Em seus momentos de devocional, se possível, se ajoelhe, cara. Se ajoelhe. Se você não tiver problema no joelho, claro, se tiver como, se ajoelhe. Vou te explicar por quê. Porque quando você se ajoelha, cara, você fica no lugar mais alto que o homem consegue alcançar, que é aos pés do Senhor. Frasezinha de Instagram, não parece? Não se esqueçam de buscar as suas missões no Senhor durante o seu secreto. Busque missões, objetivos, metas. Amém? E peça capacitação para cumpri-las. Coloquem nessas metas aí jejum. Amém? Coloquem meta de aumentar o seu tempo de adoração, cara. Coloque meta de... Coloque como objetivo também melhorar o seu relacionamento com o irmão, com a irmã. Amém? Coloquem como objetivo melhorar o relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, cara. Quem aqui quer ser íntimo do Senhor? Para finalizar, eu queria ler 2 salmos que só os íntimos vão entender, cara. Só os que querem ser íntimos vão entender. Não os íntimos, mas os que querem ser íntimos vão entender isso aqui. Salmos 42, versículo 1. Como a corça como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? Cara, quando você chegar em casa, dá um Google, corça correndo para encontrar as águas. Vocês vão ficar doidos, cara. O bicho parece um papalé. Sonic, já viram Sonic? Correndo atrás de águas, né? E Salmos 63. Oi? Não. Na montanha não, eu vi no... A corça correndo atrás, procurando água, né? Às vezes elas ficam nas montanhas também. Quando elas estão nas montanhas, elas pulam numa distância que, assim, é impossível pular. Tipo, daqui até a parede lá. Eu tava mostrando esse dia lá na CMH. A corça pulando assim de uma pedra para outra. E muito rápido, você só vê aquele vulto assim subindo a montanha inteira em questão de poucos minutos, assim, quase segundos. Pesquisem isso depois, eu vou jogar uns vídeos aí lá no grupo. Em Salmos 63, versículo 1, que diz assim: ó Eterno, Tu és o meu Deus e a Ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti e todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença, numa terra árida e exausta, sem água. Então aqui é que nós compreendemos que o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é o nosso refrigério, cara. E é isso que eu queria falar com vocês hoje.
Amém, irmãos? Guardem no seu coração. Quem anotou, depois reflita sobre a mensagem. É um lugar de intimidade que nós precisamos estar e nós não vamos querer sair quando encontrarmos esse lugar. Amém, irmãos? Amo vocês.
tiverem visões, por favor, venham para a fila. Os que tiveram visões. Amém. Para quem está visitando a gente, as visões é o momento que nós fazemos para a liberação e edificação do corpo. Como fala, as visões é o Senhor falando conosco. Normalmente as visões é a forma que o Espírito faz para que a gente possa visualizar a respeito das verdades que existem na palavra de Deus. Então as visões não tem a ver com misticismo ou com coisas da própria cabeça, até porque a nossa cabeça não fala de coisas que estão na palavra de Deus. E toda visão que é inspirada pelo Espírito Santo, ele aponta para as verdades que existem na Bíblia. Amém? Então o objetivo dessa liberação é para que o corpo seja edificado, para que o corpo aprenda mais e para que as verdades do Espírito Santo possam firmar a nossa mente e no nosso coração. Amém? Então, irmãos, tentem ser claros a respeito da visão para que ela possa ser de melhor forma entendida pelas pessoas, entendeu? Não é só para liberar, não. A gente possa realmente deixar entendido. Enquanto a gente estava adorando o Senhor, né, no início, cantando Eu adoro a Ti, pois Teu nome é santo, eu vi a gente junto de um exército dos céus, e o Senhor era o comandante. Ele era maior do que todos nós estávamos de armaduras diante de uma cidade que nós íamos guerrear contra. E a gente vibrava muito diante do Senhor, enquanto a gente também cantava Eu adoro a Ti, pois o Teu nome é santo. E a gente pegava escudo e lanças e batia assim, no ritmo da música, no tempo, e vibrando diante do Senhor. E depois eu ouvi um salmo: Rei dos reis, em graça recebo de Ti paz. Vinga os seus, responsável por julgar e guerrear com justiça. Glórias a Ti nos mais altos céus. Não há necessidade de temer o mundo e as suas fortalezas, pois de Ti vem o magnífico poder. Do seu eterno ser soa a palavra justa e verdadeira. Purifica o Teu povo, somos frutos do Seu próprio trabalho, ó Pai. Temos Sua imagem e semelhança amalgamada em nós. Te honramos, atentos às Suas ordens, estamos marchando conforme a Sua marcha e brandando e vibrando diante de Sua glória. No início da adoração, eu vi uma luz muito forte e depois uma mão muito grande vindo assim como se fosse na minha direção. E aí parecia que e essa mão estava estendida assim, e aí quanto mais eu me aproximava, parecia que tinham escadas nessa mão. E aí as pessoas começavam a subir, conforme elas subiam, elas viam um buraco, um furo assim nas mãos, na mão, e eu entendia que era a mão de Cristo. E as pessoas, algumas passavam e ficavam com medo de cair nesse buraco e elas contornavam, mas outras pessoas entendiam que elas precisavam seguir por ali, que elas precisavam confiar. E aí elas caíam nesse buraco e elas caíam meio que dentro do coração de Deus. E aí eu via que e as outras pessoas que não caíam nesse buraco, que ficavam com medo, elas tentavam tentavam escalar, né, o corpo e chegar lá por conta própria. E elas tinham muito mais dificuldade e não conseguiam. E eu entendi que as pessoas que caíam nesse buraco eram pessoas que eram dependentes, que eram filhos que confiavam no Pai e que compreendiam que Cristo é o caminho e que não tem outro. Quando eu lembrei até do versículo que Jesus fala, ninguém vem ao Pai, como o Caleb ensina, tipo assim, ele tinha tanta certeza que o Pai estava dentro dele, que ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas as pessoas que tentavam conseguir um jeito por conta própria não conseguiam alcançar. Eu vi aqui
aqui na frente várias partes de véu, que como se tivesse muito vento, e aí elas ficavam voando por aqui, como se fosse rasgado, né? E eles ficavam transitando assim, aqui na frente, e depois eu vi uma luz muito grande, como se o universo fosse se expandindo, e depois ele ia se abrindo, conforme a gente ia dizendo que ele era grande, e era como se o Senhor fosse maior do que tudo isso, e estivesse dentro dele. Vi também uma mão muito grande, e nessa mão eu vi a terra, e era como se estivesse sobre o controle da mão do Senhor. E depois eu vi como se fosse um lugar muito iluminado, muito forte a luz, muitas mãos levantadas, eu ouvia muitos gritos. E esses gritos não eram gritos de pavor, mas ao mesmo tempo de admiração, sabe? E aí essas mãos se levantavam em adoração, e era um mar de gente, e um caminho se abria, e esse caminho era como se fosse de sangue. E eu via um leão muito grande, e ele vinha descendo, e ele tinha várias formas, né? Eu vi ele vindo, e as pessoas ficavam assim, malucas, tipo assim, meu Deus. E ele vinha passando no meio dessas pessoas. A primeira visão que eu tive foi parecida com a do Alencar, que eu via como se nós estivéssemos, era como se estivéssemos aqui mesmo, só que como se aqui fosse um acampamento, sabe? E aí eu via o Senhor, ele ficava sentado no trono dele assim, tipo com autoridade assim e tal. E aí nós entoávamos, foi logo quando o Caleb dividiu as vozes a primeira vez. E aí nós ficávamos bradando aquilo ali que nós estávamos cantando, bradando aquilo que nós estávamos cantando. E aí o Senhor, ele erguia o cetro assim. E aí quando o Senhor erguia o cetro, era como se, tipo assim, não é que a gente desmontava o acampamento e saía correndo, mas era como se a gente já estivesse pronto e só saía desesperado para fora da igreja assim, sabe? Nós estávamos cantando aquilo ali, cantando como se só esperássemos a autoridade, tipo, o Senhor, tipo, ó, eu recebi, sabe? Tipo assim, eu autorizo, tipo assim. E aí nós saímos correndo assim, ó, desesperado para fora, com as armas na mão assim e tal. E aí a segunda visão que eu tive, quando eu cantava Tu És Grande, eu via, tipo, como se descesse muito fogo, assim, tipo, aqui na frente estivesse pegando fogo pra caraca, assim, muito fogo, muito fogo. E aqui embaixo era, tipo, muita fumaça, muita fumaça, assim, que tomava conta de tudo, assim. E a outra visão que eu tive também foi, eu via a bandeira do Brasil, grandona, e atrás da bandeira do Brasil estava pegando fogo, da bandeira atrás. E na frente tinha cinza e fumaça só cinza e fumaça. E aí eu fiquei tipo, pô, que é isso, tá ligado? Tentando entender, e aí buscando no Senhor o que era. E aí eu entendi que cinza e fumaça ou é o fogo que está começando e vai virar fogo, ou é o fogo que apagou. Tipo, é o que sobra, né? Quando pegou fogo, apagou, é o que sobra, cinza e fumaça. E aí o fogo que estava atrás, eu entendia que era o Senhor falando, ó, a igreja do Brasil precisa se posicionar para que pegue fogo, porque senão vai ser só cinza e fumaça e nada vai mudar. Oi? Ah, tá. Entendi. É isso mesmo. As armas, né, da primeira visão que eu tive não era tipo espada, tal, era Efésios 6, né? A armadura da fé e o porquê que nós usamos a espada, o porquê que nós usamos o escudo. Tá lá, Efésios 6 é só. Eu vou falar minha visão porque ela é muito parecida, ela tem muito a ver com o que o Luan liberou. A diferença é que era o pessoal que estava querendo entrar no Santo dos Santos, do templo, no início. Só que só entrava quem vinha se arrastando, engatinhando de joelhos. E aí esse do Senhor, ele remia um sangue por cima da cabeça e do corpo, e essas pessoas conseguiam entrar no Santo dos Santos. Para quem não sabe, antes de Jesus, a forma de adoração que Deus estabeleceu foi através de um tabernáculo, de um templo. E lá existia o pátio, que era como se fosse o quintal, onde havia o sacrifício. Tinha o santo lugar, onde o sacerdote fazia os trabalhos comuns do dia a dia. E havia o santíssimo lugar,
O Santíssimo Lugar é onde havia a Arca da Aliança. E aquele lugar representava a maior manifestação da glória e do poder de Deus na terra. Tanto que o sumo sacerdote, que era o sacerdote mais velho, poderia entrar naquele lugar uma vez por ano, num dia chamado Dia do Perdão, né, para fazer oração e o sacrifício pelo povo de Israel e por ele mesmo. E se aquele sumo sacerdote fosse achado indigno diante de Deus, ele morria. Tanto que, não porque Deus matava ele, mas porque simplesmente ele era condenado, porque onde habita a glória de Deus não pode habitar o pecado. Naturalmente não pode, então aquela pessoa morria. Então, tanto que eles tinham uma cordinha. Quando o sumo sacerdote entrava, ele tinha uma corda, e se ele não saísse, o pessoal tinha que arrastar, porque a outra pessoa não poderia entrar lá dentro para tirar ele. Que entrar na frente de um ônibus a 80 por hora. Uma pessoa assim, em frente. Vou enfrentar um ônibus. Aí o ônibus a 80 por hora. Naturalmente acontece o quê? Deus matou? Não, mas é natural isso acontecer. A força da glória de Deus era tão pesada que o pecado ele tirava a imunidade do homem para essa glória. A glória de Deus vinha e se encontrava com um homem totalmente desnudo, né? Então, aí, desnudo da glória de Deus. Então, essa glória vinha e massacrava ele. Estou explicando isso porque teve algumas visões que tinham um véu, que a da própria Brenda, que passou aqui, falou sobre o véu que estava rasgado aqui no meio. Então, quando fala lá que quando Jesus morreu e o véu foi rasgado de cima a baixo, esse era o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. E esse véu, cara, a gente aprendeu aqui, já trouxeram estudo sobre isso, que esse véu não era um véu de noiva não, cara, era uma capa grossa de quase 1 palmo de comprimento, que era impossível ser rasgada, e ela foi rasgada de cima até baixo sozinho. Então não era um véuzinho não é aquela coisa fininha de véu de noiva não, era um negócio, era uma placa extremamente grossa, um negócio muito grosso mesmo, para realmente separar o santo lugar do santíssimo lugar. Então, na visão que eu tive, quando ele fala no início da canção, ao teu sangue deu acesso ao santo dos santos, né? nesse lugar de intimidade. E aí eu tive essa visão também. Aí a Brenda teve a visão do véu rasgado aqui. Eu tive uma visão que as pessoas, para poder entrar, elas tinham que ir engatinhando, de joelhos. E o Senhor, ele ia remindo o sangue, jogando o sangue em cima dessas pessoas, o sangue dele, para que elas pudessem se encontrar dignas diante do Senhor, para não serem condenadas e ainda poderem ter esse livre acesso. E outra visão que eu tive também, que tem muito a ver com a palavra que os homens receberam até ontem, né? Mas eu tive uma visão agora também que tem muito a ver com a visão que ele teve da igreja, com a espada, com a armadura de Cristo Jesus saindo para fora. Eu vi a mesma coisa, só que o pessoal saía para fora com um prato na mão, um garfo e faca. Saía para fora é redundância, né, gente? Perdão. Mas saía pela porta aqui da igreja, assim, todo mundo se reunia com prato, garfo e faca. Então, o que eu entendi? Justamente que aquilo que nós recebemos de Deus é justamente um sinal. Se vestir de Cristo Jesus é entender que somos 100% dependentes da sua glória e que a nossa vida depende, vai começar, a nossa missão começa lá fora, quando a gente realmente precisa se alimentar. Amém? Aí eu achei muito parecido com a tua visão. Quando a gente estava cantando Grandioso, eu vi Yeshua nos céus. E eu via ele com os cabelos brancos, com os olhos de fogo, via a marca, o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e eu via ele montado num cavalo branco. E eu tive a impressão que ele estava nos observando. E enquanto a gente estava adorando, eu também tive a impressão de como se aqui estivesse tremendo. E aí, a ponto de os céus também começarem a tremer, e eu via como se estivesse rasgando os céus. E o sentimento que eu via é como se eu pudesse ver Yeshua ansioso, né, de encontro para encontrar a noiva dele. Né?
visão que eu tive foi bem parecida com a do Luan e a do Guilherme. Eu vi, eram um monte de pessoas ajoelhadas, elas estavam quebrantadas, querendo entrar realmente na presença do Senhor. E enquanto elas estavam ajoelhadas, vinha um mar de sangue. Era como se viesse um mar de sangue. Era quando a gente estava cantando Tu És Grande, porque era como se ele, tipo assim, era Cristo gigante, e era como se estivesse saindo, jorrando sangue, e as mentes dessas pessoas abriam, e era como se as mentes fossem lavadas. Aí eu vi que, tipo assim, todo o pecado era remido. E quando enquanto esse mar de sangue passava, as pessoas que estavam sendo lavadas, elas levantavam prontas, com uma espada na mão. Porque aí eu via elas recebendo autoridade. Elas saíam do mar e no mar de sangue se formava armadura nelas. E era como se fosse um imã. A espada vinha, a espada que era a palavra de Deus vinha para as mãos delas, e elas estavam prontas para que o Senhor viesse. E era como se o ambiente fosse tipo assim: Senhor, te queremos, Senhor, te queremos. E era como se fôssemos guerreiros saindo daquele mar de sangue, porque fomos remidos pelo Senhor. Era como Ele cobriu nossos pecados e agora temos total acesso a Ele. E era como se, tipo assim, queremos isso, queremos a sua presença. A visão que eu tive, eu acho que está mais ligada às mulheres, né? Porque eu via muitas mulheres. Em todas as visões que eu tive eram mulheres. A primeira visão que eu tive era mulheres prostradas, e elas prostradas mesmo, não era só de joelho, não, elas estavam derramadas e tinha uma chama nas costas delas que saíam. Essa chama, ela se acendia conforme ela estava lá, ajoelhada, essa chama crescia. E a outra visão era, as mulheres estavam prostradas, mas como se estivessem esperando um comando dos seus esposos, seus líderes. Elas meio que assim, esperando, e com a mão assim, e o ambiente que eu senti era um ambiente de guerra, de preparação para a guerra. E as mulheres estavam prostradas dessa forma, aguardando, né, a liberação para que elas também fossem para essa guerra. E na hora da oração também eu ouvi o Senhor dizendo que é muito bom o ambiente de adoração que está nesse lugar, é muito bom, mas precisamos estar preparados para onde essa contemplação irá nos levar, ao nível que ela irá nos levar. E eu via os homens assim, rodeados. Os homens faziam círculos para proteger as mulheres. Só que eles estavam com espadas assim, protegendo num círculo as mulheres que estavam no meio desse círculo, mas as mulheres também estavam de espadas. Só que nós estávamos entre os vãos dos homens assim com a espada assim, ou em cima ou embaixo assim, e eu entendi do Senhor falando que era intercessão, nós estávamos intercedendo enquanto os homens lutavam. Tipo fogo, né? Eu imaginei tipo queimando incenso, né? Queimando incenso de adoração com o fogo das costas, a chama, e também intercessão, né? Quando nós cantávamos ao grande eu sou, eu vim honrar, não era só uma declaração de que nós viemos ao serviço, ao culto, para poder honrar o Senhor, e sim era um compromisso que nós assumíamos de honrar o Senhor pelo resto das nossas vidas. E aí, quando nós declarávamos isso, ao mesmo tempo vinha uma espada e cortava a pessoa assim ao meio, mas em formato de cruz, cortava dos dois lados. E aí eu entendi que era a crucificação do velho homem e uma nova vida segundo Cristo. E eu vi também umas estátuas, uns ídolos imensos, gigantescos, intercalado com pessoas. E algumas pessoas estavam ajoelhadas e outras em pé. E aí eu via um pé muito maior do que esses ídolos, e ele esmagando essas estátuas. E as pessoas que eram soberbas, o Senhor também ia pisando nelas. E as outras pessoas que eram soberbas, mas que o Senhor sondava o coração e sabia que no íntimo elas ainda amavam o Senhor, ela tocava nelas, mas o dedo do Senhor era como um murro assim no meio do peito da pessoa. E aí ela voava e se dava conta de quem ela era, e depois caía prostrada aos pés do Senhor. O que eu vi foi bem parecido com o que o Guilherme explicou.
Eu vi o salão de um templo e dentro desse templo tinha um manto muito grande, ele preenchia assim o tempo todo, o manto de um rei. Só que esse manto era feito de sangue, e aí eu entendi que era o sangue de Cristo. E logo em seguida eu vi o véu de cima a baixo se rasgando. E eu entendi que tinha a ver com o que você explicou, que literalmente o que a gente cantou. Entramos no Santo dos Santos porque nós temos acesso através do sacrifício de Cristo. Eu tive as visões do ambiente aqui. Quando a adoração, os ministros estavam adorando, parecia que tinha um campo de força aqui, cara. Esse campo de força ia avançando até a igreja e ficava aqui no meio da igreja. E eu vi uma voz falando, entrei com ousadia no Santíssimo, que é Hebreus 10, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue, com coração limpo. É a primeira visão. A segunda, quando a gente estava cantando, Tu és Deus de Israel, eu vi a galera Tu és Deus de... Eu vi a galera no deserto. Melhorou. No deserto. O Chimin veio aqui e falou assim, pô, aquela hora que cantamos grandioso és. Falei, meu Deus, que música, que vez a gente cantou isso aí? Que hora que a gente cantou isso aí? Aí depois eu lembrei espiritual. Que é grandioso é. Não, é glorioso, né? Glorioso. Eita ferro, aí tudo embolado. As pessoas vêm aqui e liberam outro cântico espiritual. É espontâneo, gente, não liga não. É criado na hora, então não tem como a gente gravar, eu entendo. Eu vi a serpente, cara, a estátua da serpente dourada. E o povo de Israel apontando assim para ela. Aí depois essa serpente, ela se tornava o trono. Um trono dourado, cara. Os panos eram de linho fino, vermelhos, né? E quando as pessoas apontavam para o trono, elas eram transformadas, elas ficavam da cor do trono. Entendeu? E a última visão, cara, foi a igreja. A igreja, ela estava aqui, né? Mas só que ela ia subindo e ela se tornava um coliseu, tipo sabe, um coliseu não, aquela torre. É uma torre que é meio assim. É Pisa, mas só que ela era redonda, fortificada até o céu, assim, cara. A igreja ia se fortalecendo e tal. Isso. Só que me vinha uma frase de uma música que ele falava que os juízes aprenderiam a justiça de Deus conosco, entendeu? Tipo, a casa de Deus sendo fortificada, levantada como torre forte, e os juízes aprenderiam a justiça de Deus conosco. Amém? Essa serpente aí, Jesus trouxe ela como um sinal para os judeus, lembram disso? Ele falou, nenhum sinal lhes será dado senão aquele da serpente que Moisés levantou no deserto. E lembra qual foi a função da serpente levantada no deserto? Foi para cura. Pelas picadas da serpente que estava rodando no deserto. Então isso tudo tem a ver com a cura que a igreja está recebendo hoje. Porque quando olhavam para a serpente, ela se transformava, né, no trono. E quando nós olhávamos para esse trono dourado, amém, a cura vinha através da contemplação. Amém. Papai, minha visão foi bem parecida com quando o Abner começou a falar, né? Eu vi uma rachadura. Era uma rachadura que assim, né, no meio, bem aqui mesmo. No ar, assim, não era tipo no teto, não. Era uma rachadura no ar, né? E tinha uma luz dourada vindo. E aí eu ouvi uma voz falando assim, espiem.
espiar, né? Tipo, espiem. Aí, quando a gente olhava para dentro da rachadura assim, ela aumentava de tamanho, a rachadura ficava maior. E aí, essa rachadura, ela dava acesso a um outro lugar. E quanto mais a gente espiava, mais a rachadura aumentava e chegou uma hora que a gente não conseguia mais diferenciar em qual lugar nós estávamos. Tive uma visão que tem a ver com o que está escrito em Apocalipse 5, 6, que fala do cordeiro que tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus. Aí ele estava em pé, parado, como se fosse receber uma noiva assim num casamento, sabe? Aí estava em pé parado e ele estava vestido, né, como fosse para se casar, com terno. Aí vinha a noiva, mas a noiva já estava perto, já tipo assim, dava 2 passos e já chegava. E a noiva também tinha uma aparência diferente, ela tinha chifres de bronze, como está escrito em Miqueias 4, 13, e as unhas de ferro. E as pessoas que olhavam em volta achavam temível, mas igual a visão da Brenda, aí falou, era temível, mas também era bonito. As pessoas olhavam, temiam, mas amavam, se sentiam alegres, tipo, tá vendo. Para os irmãos que não conhecem, quando a Bíblia fala sobre chifres, né? Na Bíblia tem a ver com autoridade, tá? Tanto que por que o Cordeiro de Apocalipse, que é o Cristo Jesus, tem 7 chifres, né? Porque ele tem toda a autoridade, então foi lhe dado a ele. Que aí essa autoridade até no Apocalipse fala sobre as 7 igrejas da Ásia, né? Então significava que ele tinha autoridade sobre todas as igrejas. Então por isso dos chifres, ele tinha autoridade sobre as igrejas. Igual o meu diabo, quando foi dado chifres para ele foi dado autoridade para enganar as nações. Só que o que é importante saber sobre os chifres, a gente entra em escatologia depois, mas importante saber sobre os chifres é a autoridade. Toda vez que a Bíblia fala sobre isso, está falando sobre a autoridade dada por Deus. Das visões para ver se outras visões também testificavam com a minha, mas foi bem simples e vi que tinha contexto, né? A visão que eu tive foi num monte assim bem alto, e esse monte, sabe como se fosse tipo um desfiladeiro assim de várias montanhas assim, elas ficam ao redor de um campo, né? E esse campo lá embaixo era como se esse campo fosse um campo de batalha. Mas eu via a mim mesma, mas eu via que não era algo só comigo, né? Que era uma visão também voltada principalmente para mulheres também, como foi a da Luana. E eu via a mim mesma, a princípio, em cima dessa montanha. E eu estava com roupa, assim, como se fosse de batalha, também de guerra, mas eu tinha uma aljava nas costas e eu tinha flechas. E aí eu via que a Ágata estava do meu lado e ela estava ajoelhada. E aí eu pegava a flecha tinha o nome dela, e eu fazia assim, eu lançava bem longe. Aí ela se levantava como eu, e ela passava a ter uma aljava com flechas também. E aí eu via outras mulheres também com seus filhos prostrados, e elas lançando flechas, e depois os filhos imitavam elas, lançando flechas bem longe também. Amém. Lançar a próxima geração para continuar na missão. Então, irmãos, encerramos aqui o nosso serviço, tá? Então vamos fazer a oração que a gente sempre faz. Então, que a nossa justiça receba a justiça